todo mundo que vem aqui, a gente bota para fora os segredos das pessoas, né? Vou te fazer uma pergunta agora que acabou de chegar, que é a pergunta, rola uns download do Divino aqui, vem umas perguntas. Você era um cara disciplinado ou indisciplinado no time? Você dava trabalho pro treinador ou você era aquele cara que não dava trabalho pro treinador? Salve, salve, fazedoras e fazedores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Giba e tá na área mais um podcast Fazedores. Vou já falar que vocês sabem, né? Depois fica falando, pô, Giba, não vi o último episódio, não vi o último podcast. Não viu porque não se inscreveu no canal do YouTube. Aí não chega pra você. Então, quebra uma pra mim, quebra uma pra gente. Clica no sininho, se inscreve no canal do YouTube e toda segunda-feira, 7 horas, vai chegar o conteúdo aí para você. E não deixe também de nos seguir nos players de música. Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify, a gente está em todos os lugares, onipresente. Bom, hoje eu tenho um convidado aqui muito louco para entrevistar, com uma história incrível, vocês vão gostar muito. Eu sou amigo desse cara há muito tempo, eu sou investidor desse cara há muito tempo, sou apoiador desse cara há muito tempo. E logo, logo vocês vão conhecer um pouquinho desta figuraça. Hoje eu vou falar com meu amigo Léo Precioso. O Léo é empreendedor social, tem 40 anos, é filho da dona Wanda e do seu Paulo Sérgio. Beijo, dona Wanda! Abraço, seu Paulo! Pai de uma princesinha chamada Sofia. Beijo, Sofia! E noiva da Aline Cristina. Salve, Aline! Léo estudou da terceira série do ensino fundamental até o segundo ano do colegial, uma escola de Madeirite, na periferia de São Paulo. Viveu desde o sonho de se tornar astro de futebol até ter passado 7 anos e 13 dias preso no sistema carcerário. Hoje o Léo é empreendedor social, lidera o Instituto Recomeçar com planos audaciosos e negócios sociais com o objetivo de transformar a trajetória de pessoas egressas do sistema carcerário. O Léo teve a sua biografia escrita pela incrível Sabrina Mori. Beijo no seu coração, Bi. No livro Recomeçar. Ele foi premiado como o jovem brasileiro na categoria social 2016. Foi o primeiro ex-presidiário a receber esse prêmio. E este ano ele recebeu um prêmio muito bacana, que ele foi vencedor do Prêmio LED, que é um prêmio da TV Globo, em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, na categoria Empreendedor Organizações. Com vocês, meu querido, meu amigo, Léo Precioso, bora falar! E Boa, aí, Giba. figura? Obrigado pelo convite. É difícil a gente ver as pessoas falando da gente, né? Verdade. Narrando a nossa apresentação e aí a gente passa um filme muito rápido na nossa mente e fala, caramba, sou eu. Mas muito legal e obrigado pelo convite, irmão. Que isso, cara, que isso, uma honra. Eu dividi aqui ontem com umas pessoas, enfim, que numa dessas madrugadas em que não dorme, né, empreendedor fica pensando nas coisas, né, os boletos, como vender mais, como pagar, como expandir, né? Cabeça, você põe a cabeça no travesseiro que é hora para dormir e a cabeça liga, né? É uma dessas madrugadas eu acordei assim, 3 da manhã, fui pro computador e falei, vou fazer a lista das pessoas que eu quero entrevistar no meu podcast, né? Antes dele existir. E aí, assim, numa sentada, eu digitei 100 nomes, que vai até dezembro de 2024. E você estava lá entre os primeiros, saca? A gente se conhece há muito tempo, né? A gente é amigo há muito tempo, sou conselheiro da sua instituição, mas eu queria que você tivesse mais espaço para falar da sua história de vida, para falar do Instituto Recomeçar, para falar da causa e para a gente colocar luz nesse tema que é urgente, que é necessário, que muita gente vira as costas para isso, né? Então eu já queria que você começasse contando um pouquinho para a gente como é que é essa história aí de jogador de futebol, enfim, para a gente poder chegar lá na frente depois, mas o público entender aí toda a sua trajetória. Legal, Giba. Esse sonho de ser jogador astro do futebol começou ainda muito cedo, né? Até então, nós não tínhamos essa pretensão, porque era na época quando o Corinthians me descobriu, né, em Carapicuíba, né, já é município de São Paulo, da zona oeste de São Paulo. Era muito jovem ainda, né? Campeonato escolar e tal. E aí eu me destaquei. E aí na final tinha um representante do Corinthians lá.
E aí ele me fez um convite se eu queria fazer um teste no futsal do Corinthians. Do futsal. No futsal do Corinthians. E aí, pai corintiano, mãe corintiana, eu corintiano, irmã corintiana, todo mundo corintiano. Porra, aquilo Vamos ali lá, foi, né? vamos Claro. lá, né? Uma bênção, né? E aí eu tive essa oportunidade, fui pro Corinthians, conheci as estruturas do Corinthians no futsal, iniciei, né? Comecei a treinar, então eu treinava durante a semana à noite, né? Então era 2 vezes por semana no período da noite. E as coisas foram acontecendo, foram amadurecendo, o tempo foi passando e eu fui convidado para fazer uma avaliação no time da categoria de base da minha categoria, que era do ano de 82, Aham. né, no futebol de campo. Do futsal, Do uma futsal avaliação pro futebol de pro campo. futebol de campo. No Corinthians. No Corinthians. E aí fui muito bem, né? E aí eu acabei fazendo parte né, do quadro de jogadores da categoria de base do Corinthians de futebol. E só que eu tive que sair do futsal do Corinthians. Não poderia. Eu jogava futsal ou Sim, jogava. ou no campo, né? Só que aí eu fui jogar futsal no Guapira, num time que é da Zona Norte, um clube antigo e tal. E aí eu fui jogar no Guapira futsal e fiquei jogando campo no Corinthians. E aí começou ali, né, o sonho de conseguir mudar a realidade da minha família através do talento com o futebol. Né? Minha mãe, natural de Ilhabela, tinha vindo para São Paulo. Meu pai era daqui de São Paulo. Meu pai, por muito tempo, ele trabalhou com contravenção, com jogo do bicho na época. Né? Minha irmã era pequena. E aí, quando surgiu essa parada de ir pro Corinthians, o que que aconteceu? Meu pai abandonou esse mundo ilícito da contravenção, do jogo do bicho, e falou, pô, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha família, né, meu? Eu quero ter tempo pra curtir eles, né, lá na frente e tal. E aí meu pai abandonou esse mundo da contravenção, né, comprou uma Kombi, agregou ela numa empresa e foi trabalhar para ter a oportunidade de curtir as possibilidades que poderiam vir no futuro. Eu como jogador de futebol, de repente minha irmã com educação e tal, enfim. Nós começamos já com essa responsabilidade, né, de conseguir mudar a realidade da família. Então, quando eu fui pro Corinthians, o Corinthians não tinha muita grana, não tinha grana envolvido, mas tinha qualidade de vida, bem-estar. Então tinha título de sócio do Corinthians, tinha médico, tinha dentista, tinha fisioterapeuta, né, meu? Tinha uma porrada de benefício que se estendia para a família. Claro, claro. Né? E aí ali eu fiquei meus praticamente 5, 6 anos dentro do Corinthians. Que idade que você tinha nessa época? Comecei com 8 anos de idade. 8 anos de 8 idade? anos de idade. Caramba, cara, é cedo pra caramba. Muito cedo. E aí, imagine, o bem-estar da minha família já era responsabilidade minha, entende? Caramba. Meu pai tinha o básico, minha mãe tinha o básico, né? Mas e o bem-estar? E a diversão e tal? Pô, dentro do Corinthians, dentro do clube. Porque o clube, né, favorecia que nós tivéssemos essas possibilidades, né? E aí as coisas foram acontecendo, só que aí depois de uns 5 anos que eu estava no Corinthians, 6 anos, eu saí do Corinthians. Eu saí do Corinthians e, enfim, eu já estava morando na Zona Leste de São Paulo, porque quando eu fui pro Corinthians, né, ficava muito longe para ir para Carapicuíba. E aí meu pai também tinha saído do mundo da contravenção e ele vendeu o apartamento que a gente morava na Coab de Carapicuíba e comprou uma casa lá no extremo leste de São Paulo, no conjunto em Costa Norte, um bairro novo que estava sendo construído, que estava acabando algumas favelas, que aí passa a Rodoanel para um lado, Marginal para o outro, principais pistas, né, avenidas e tal, e aí foi, né, cortando São Paulo e aquelas pessoas foram sendo alocadas nos bairros, né? E era um bairro novo, e aí nós mudamos para esse bairro porque tinha um ônibus que saía direto desse bairro e parava no terminal Aricanduva, que era
500 metros do Corinthians, 600, 700 metros do Corinthians, do lado. Peguei muito metrô lá no metrô Aricanduva, muito. E aí a gente, pô, e aí ficou melhor, né? Então acabava o meu treino ainda na época do futsal, acabava à noite, pegava praticamente o último ônibus, e o ônibus deixava na frente da rua que a gente morava, e aí ficou melhor, né? E aí só que aí foram praticamente quase 6 anos, e aí eu saí do Corinthians e aí eu fui jogar no Palmeiras. Né, o Palmeiras tinha um investimento muito maior nas categorias de base, uma estrutura muito melhor. O Corinthians era naquela época, né, falava do terrão, os jogadores do terrão e não sei o que e tal. E aí o Palmeiras tinha uma outra estrutura, né? E aí eu fiquei no Palmeiras durante 3 anos também. Futebol de campo também. Futebol de campo. E aí eu parei com o futsal. Era time da base. Tudo da base. No Corinthians e no Palmeiras. No Corinthians e no Palmeiras. Então você jogou em 2 dos grandes times de São Paulo e do Brasil, né? Sim, eu vim com todo meu conhecimento, minha estrutura técnica e tática de futebol foi nessas escolas, Dessas 2 escolas, né? Grandes escolas. Dessas 2 grandes escolas. E aí depois eu passei por uma porrada de clube, né? Quando eu estava no Palmeiras, eu também tive a oportunidade de ter um intercâmbio de jogadores e tal. E aí eu fui jogar no Chile, né? Que é no Chile? No Santa Inês de La Serena, que as categorias de base do La Portada era tocada pelo Santa Inês de La Serena, juniores e profissional era do La Portada. E aí eu fui pro Chile ainda com um sub-15, com idade de 15 anos, mas para jogar sub-17. Né? Porque... Você foi jogar futebol no Chile com 15 anos de idade? Com 15 anos de idade. Caramba, Léo. E aí eu fui para jogar sub-17. Por quê? Qual que era a ideia? Eu tinha qualidade... E a ideia é que eu me naturalizasse chileno para defender a seleção chilena. Ah, você já estava com... Essa era a ideia, né? Só que aí, 15 anos, em um outro país, né? Sem, de fato, um gerenciamento. Sim, uma estrutura né? profissional. Uma estrutura profissional. Orientar, psicólogo, enfim, né? Futuro, estudo. E aí, naquela época, o Palmeiras, naquela época, me dava uma ajuda de custo de um salário mínimo. Sim. E aí, quando eu fui entender que lá no Chile, eu jogando nas categorias de cima, né, acima da minha idade, que era já sub-17, com possibilidade de estar atuando pela seleção chilena, o que eles me ofereceram era, 2 salários mínimos. Entendi. Aí eu falei, não. Lá eu tô no Palmeiras. É um salário mínimo, mas eu tô do lado da minha família. Tô no meu país. Né? Se eu tenho condição de jogar na seleção chilena, também tenho condição de jogar na seleção brasileira. Né? E aí, de uma hora para outra, eu falei, né? Tava chegando na reta final do campeonato mundial que teve lá. Falei, eu vou voltar pro Brasil. Não vai ficar? Falei, não vou ficar. Vou voltar pro Brasil. Lá eu vou jogar no... Né? Voltar pro Palmeiras, enfim, e tal, enfim. Ficar aqui para mim ganhar praticamente a mesma coisa com a estrutura, né, inferior à que eu tenho lá, não, vou voltar para lá. E aí eu voltei pro Palmeiras, cheguei, já estava no meio de uma competição, fiquei encostado lá no Palmeiras, aí depois eu falo, puta que merda que eu fiz e tal, mas enfim, né, foi também uma experiência legal, né, de uma história minha no mundo do futebol. E aí depois eu fui jogar nos times já de pequeno e médio porte. Aí eu fui pro Guarulhos, jogar um campeonato sub-17 no Guarulhos. Joguei, né? Depois eu tive a oportunidade de ir pro Juventus. Né? Passei um período Moca, né? no Juventus da Moca, passei um período legal lá também. Só que aí eu tive uma possibilidade, através de um amigo meu, né, que me convidou, que ele já estava jogando lá, que era no São Caetano. São Caetano. Isso já em 98. Finalzinho de 98. E aí eu peguei, fui pro São Caetano, montamos um time legal, né, no São Caetano, na época da idade ainda de juvenil. Montamos um time legal e fomos para um campeonato paulista e fizemos um belo campeonato, né, com a equipe. E aí eu fui promovido para os juniores do São Caetano. Que legal. Porque o São Caetano também tinha esse negócio, né? Profissional e juniores tinha mais ou menos a mesma estrutura. E as categorias de base tinham uma outra... Né? Tava lá, ralando e tal, aquele negócio, né?
Mas aí, pô, fui promovido pro juniores do São Caetano, parte do elenco também juvenil, que era um time muito bom, também foi promovido, outros foram para outros clubes e tal. E aí eu fiquei no São Caetano. E aí eu comecei, né, praticamente nos anos 2000, nos juniores, né? Pô, tive a oportunidade de subir várias vezes para treinar no time profissional do São Caetano, aquele time da Copa João Avelange, Sim. né, que veio numa ascensão muito legal, que era o Jair Pisserni, o treinador. Então eu tive essas oportunidades, né, de treinar com o Silvio Luiz, com o Ademar, com o Claudeci, que, pô, o Claudeci se tornou depois um grande amigo meu, né, Bacana. jogou numa porrada de lugar, o finado Serginho, que faleceu no Morumbi, né, que a arritmia cardíaca Sim. que ele teve no meio da partida São Caetano e São Paulo, aquele cara também se tornou um grande amigo meu. Toda terça-feira eles me convidavam, porque no São Caetano tinha muito negócio do atleta de Cristo naquela época. E aí o Serginho, o Claudeci, o Luciano, que depois se tornou um grande treinador hoje, né, atua em vários lugares, lá do Rio Grande do Sul, Luciano. Sim. Vários caras, eu tive a oportunidade de conviver, de comer com os caras, de vivenciar aquela sessão deles, de em algum momento fazer parte de alguma premiação que eles ganhavam e tal, de ser compartilhada com a gente que também trabalhava com eles durante a semana. Sim. Né? Então foi uma experiência incrível, né, que eu tive no São Caetano, algo que me marcou muito na minha vida. E aí, em 2001, eu saí do São Caetano, então eu joguei 99, 2000 e 2001 no São Caetano. Que idade você estava aí? 2000? 17, 18 19. E 19. Né? E aí saí do São Caetano, nós perdemos pro Grêmio na Copa São Paulo, o Grêmio tirou a gente no mata-mata, na Copinha. Tirou nós, e aí teve uma reformulação, e aí foi... Cara de felicidade de alguns gremistas no estúdio. e aí eu fui jogar nos times intermediários aí do interior de São Paulo, interior do Brasil, fiquei jogando até meus 24 anos, né? Então fui ali, fui aqui e tal. E aí, nesse negócio que você sai de um time que tem uma grande estrutura, você vai para um time de médio porte, né? Você também conhece as dificuldades, né? Sim, porque apesar de ser futebol, né, Léo, e acho que tem várias áreas isso, né? Assim, tem milhares, talvez milhões de homens e mulheres, né, jogando futebol no Brasil, mas você tem ali 1%, 0,5% dessa galera que conseguiu chegar lá, né? Então você tem um Ronaldo, né? Um Vini Júnior, né? Um Ronaldinho, né? É muito difícil. A peneira, ela é muito difícil, né, Léo? Então você entra... E assim, e nem todos que conseguem o sucesso eram os mais talentosos. Verdade. Não eram os mais talentosos. É um conjunto de variáveis, né? Sim. Inteligência emocional, tudo. Saúde, alimentação, apoio Total. Do pai e da mãe, suporte psicológico, enfim, não é uma coisa ou outra, né? Você vê mesmo o Ronaldo Fenômeno, várias vezes ele contou, não tinha o dinheiro da passagem do ano de treinar, né, cara? Sim. Então a galera passa realmente umas situações complicadas, né? Não, na minha época de categoria de base, pô, a gente passava por baixo da catraca do ônibus, pulava o muro da estação para varar o trem, né? Tinha aquela estação de cancela, você, na hora que o trem chegava, você passava correndo embaixo do trem, pra sair, o segurança dava tempo pra te pegar, um monte de travessura. Você sabe que aqui, todo mundo que vem aqui, a gente bota pra fora os segredos das pessoas, né? Vou te fazer uma pergunta agora que acabou de chegar, que é a pergunta... Rola uns download do Divino aqui, vem umas perguntas... Você era um cara disciplinado ou indisciplinado no time? Você dava trabalho pro treinador ou você era aquele cara que não dava trabalho pro treinador? Eu já tenho o meu ponto de vista. Mas quero te ouvir. Não, depende do trabalho, né? Já respondeu, mano. Depende do que é trabalho. Mas, assim, ao longo desse meu... Assim, imagina um moleque pobre, que só tinha aquilo ali, aquilo era o sonho.
Não só de ser jogador, mas de responsabilidade de mudança de vida. Então, assim, era tudo que eu tinha. Então, Era muito mais do que o sonho, porque muita gente tem um sonho assim, eu quero ter sucesso, né? Eu quero ter sucesso, enfim, quero ter grana, né? E aí tem umas outras pessoas que é o que você pensa, o que eu penso também. Você queria poder proporcionar uma vida melhor para sua família, né? esse era o maior Que é assim, objetivo. que eu também, que é o que eu pensava também, né? Esse era o maior objetivo. Mas eu, pô, 15 anos de idade, primeiro alojamento, casa do atleta, fora do país. No Chile você começa já a ter uma independência forçada, Sim. né? Você já é dono das E suas... as tentações tudo em volta, né? Todo Tudo. tipo de coisa, né? Não, a rua me atraía mais que a escola, irmão. Essa que é a ideia, né? Eu também sempre fui um aluno nota C na escola, nunca fui aqueles... E, Você tirava mais nota azul ou mais nota vermelha? não, mais nota azul, mas sempre era Sério? C. Eu, Era sempre nota C. cara, no meu caso, quando eu tinha uma nota azul no meu boletim, era tipo um motivo de festa. Meu boletim é um mar de sangue. Porque assim, no futebol, na categoria de base, tinha um dilema bom de bola, bom na escola. Ah, é? E aí, se você tirasse nota vermelha, você ficava no banco, você não Ah, ia pro é? jogo. O treinador fazia isso, então, Sim, era moleque, não política. estudou, não vou te escalar. Sim, era uma política. Caraca, e aí se tirava a nota E aí a gente azul. tinha que ser médio, pelo menos, né? Entendeu? Tinha tudo isso. A gente Tipo, o cara ia bem não porque ele gostava de estudar, porque ele queria jogar futebol. precisava, Olha que né? interessante. E, enfim, mas eu era um jogador um pouco temperamental, né, meu? Um pouco. Um pouco. Uhum. Né? Um pouco briguento, né? Um pouco briguento. Jogador, tinha hora um pouco Um intolerante, pouco intolerante. né? Fui punido várias vezes com cartões e, enfim, Um pouco punido, né? um pouco punido, né? Mas eu era um cara assim bom de grupo, Giba. Era um cara bom de grupo, porque eu queria vencer sempre, eu precisava daquilo ali, eu torcia pelos meus companheiros. Na verdade, Você trabalhava bem com o time, com esse espírito de equipe, de união, você ia sim, bem. total. E assim, eu era admirador dos meus companheiros, sabe? Legal. Jogando ou fora, no Você torcia banco. pelo cara. Mano, eu admirava o cara. Eu não Legal. torcia pro cara errar pra mim entrar. Claro, Entendeu? inveja, né? Eu tinha essa parada comigo, sabe? Porque eu entendia que eles vencendo, eu vencia. Claro. Quando eu vencia, todos vencia também. Porque era um time, né? Não Era era o um time, jogador então, só, assim, né? todos os clubes que eu joguei, que foram. O total deu. Acho que 15 clubes que eu passei, né, nessa minha trajetória no futebol. Todo grupo, né, vinha em mim um cara bom de grupo. Né? Mesmo que a gente no treino, pô, era aqueles caras que chegava junto e não sei o que e tal, mas eu era um fanático, eu queria vencer, desde do recreativo ao jogo, né? Era um cara assim. Então eu era um cara que tinha era temperamental e tal, mas era um cara de grupo, que gostava de estar com os amigos, de trocar umas ideias e tal. Era um cara de grupos, né? Sempre lutava pelo todo, né? Sim, pelo coletivo, Ah, né? se tem uma briga com o time, quem é o primeiro a dar porrada era eu. E depois a gente ia ver o que ia dar. Entendeu? Mas era um jogador muito nesse espírito, né? Treinava muito. Disciplina para treino, eu era super disciplinado. O meu problema depois que eu se tornei adolescente, maioridade, profissional, era o pós-treino. Pós-treino? À Ué, mas por noite, à quê? madrugada. Ah, entendi. O problema era Entendeu? enquanto você não tinha atividade relacionada ao futebol. Sim, Aí a aí cabeça ficava limpa, a cabeça vazia, mente do e aí diabo. queria sair, queria curtir e tal, e achava que, pô, meu compromisso tá lá, tá feito, foi Entendi. entregue. E não é assim. Claro. Só que aí depois o futebol evoluiu muito, né, Giba? Hoje a gente acompanha assim. Depois que a fisiologia, a psicologia entrou no futebol, melhorou muito. Sim. Muito. Jogadores que muitas das vezes, por algum desequilíbrio, alguma coisa nesse sentido, não teria sucesso, passou a ter. Claro. Porque ele foi tratado. Sim. Então, na nossa época de categoria de base, né, de ser tratado, quem só tinham 3 clubes no Brasil que faziam um trabalho legal: Vitória da Bahia, Cruzeiro
e São Paulo. Eram os únicos 3 clubes que tinham um trabalho de fato de acolhimento com o seu atleta. Sim. Trabalho de acolhimento, de escuta, de tratamento. Cara, e aí você está falando, né, enfim, para também posicionar a galera sobre o tempo, né? 20, 30 anos atrás, né? Lá atrás, né? 27 anos, 28 30, anos. 40 anos, década de 80, né? Enfim. Você entendeu? Então, assim, pô, hoje já é diferente. Hoje todos os clubes têm, desde as categorias de iniciantes lá, fraldinha, mamadeira, não sei o que e tal, né? Que vem vindo, já tem esse tratamento, já consegue. Então, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas tenham cada vez mais sucesso. Claro, sejam mais preparadas fisicamente, mentalmente, psicologicamente, Total. enfim, vai estar ali. Né? Só que na nossa época não era muito na raça. Sim. Entendeu? Ah, o pau quebrava dentro da sua casa lá, você tinha que sair de casa e treinar cabeça boa e acabou. E você tinha que dar resultado e já era. Nem adianta falar que Ninguém isso aí vai te dar um mole porque, né, quebrou o pau em casa. Se vira, né? se vira. Entendeu? Hoje se o clube sabe que teve uma briga familiar e você estava presente, você fica lá afastado, vai conversar com a psicóloga, não precisa ir treinar, vai se cuidar. Tá bem? Volta pro treino, vamos tratar. Agora me fala uma coisa, que eu tô aqui curioso, tô com fogo no Foreves aqui para perguntar. Como é que foi da bola o crime? Como é que foi essa mudança aí do futebol pro crime? Então, o futebol é muito ingrato, né? Tinha todo esse sonho, toda essa parada, vivia isso Glamour, aí, né? E pá, usava as melhores roupas, né? desejado para um monte de gente, um monte de Entendeu? moleque sonha, né, com isso. Sabe? Andava nos melhores lugares, você vivia nos melhores hotéis, porque vai de um clube, vai num jogo e tal. Claro. É a né? rotina, É né? a rotina, é a rotina. E aí, quando eu tive uma decepção, fui jogar no sul do país também, lá em Santa Catarina, eu tive uma decepção, né? Já vinha, na verdade, ali foi a gota d'água, né? Sim. Já tava O vindo, copo já vinha enchendo, né? já vindo num time de médio porte, com dificuldade financeira, com isso, com aquilo. E aí em Santa Catarina só, de uma certa forma, Gota d'água. só aflorou toda a situação e Transbordou. falou, pô, transbordou tudo isso aí. Chutou o pau da barraca. E aí eu falei, meu, se for pra mim passar essas situações, auxílio moradia atrasado, salário atrasado, mano, enfim, Não dá. não dá, Ah. entendeu? E aí grande parte naquela época dos times, né, que atuavam até mesmo na primeira divisão, mas os times de acesso, de segunda divisão e tal, tava passando por uma situação muito difícil, né? Tinha vindo daquela transição do jogador, antes era só jogador de futebol e tal, depois ele se tornou profissional do futebol, atleta profissional de futebol, Sim. né? Teve a sua categoria trabalhista, né? Reconhecido. Depois da Lei Pelé, Sim. teve um monte de coisa, né? E aí os clubes, teve uns clubes que patinou, teve outros clubes que não, teve os clubes que cresceu no meio dessa mudança, outros que faliu, enfim, é transição, né? E no meio disso tudo e tal, eu acabei, né, meu, estando nesses clubes e me decepcionando ao longo do tempo. E aí em Santa Catarina foi a gota d'água. E aí eu voltei, eu falei, mano, vou voltar e eu vou trabalhar com futebol de alguma forma. Por quê? Eu tinha muito relacionamento, tinha muita amizade e tal. Só que a comunicação não era milhão do jeito que é agora. Não tinha nem lançado nem Orkut, nem MSN naquela época, mano. Verdade. Entendeu, mano? Pra você fazer uma ligação interurbana era caro pra cacete. Ficha, né? Orelhão e pá. Entendeu? E aí, pô, pra mim fazer uma ligação interurbana, eu ia lá, roubava a transmissão, a linha telefônica de um orelhão. Ia lá, colocava o jacarezinho lá, aquele telefone que tinha o discador no fone. Entendeu, mano? Pra mim fazer uma ligação interurbana. Você metia um gato no telefone Um da gato rua no pra telefone. conseguir fazer uma ligação. Pra fazer uma ligação Isso aí é uma parada dos primórdios, né, mano? Não, e detalhe. Hoje nem tem mais orelhão na rua. Nem tem mais orelhão na rua. Eu puxava o fio lá pro meu quintal. Pra me sentar lá no negócio do barato de água lá, aquela cabinezinha de água que tinha assim. Sentava lá e ficava lá com a minha agendinha fazendo ligação. Essa é a mesma pessoa que dava pouco trabalho pro treinador. É, isso. Entendi. E aí era essa forma, porque a gente não tinha condição. Na minha época, na nossa quebrada, o telefone lá que chegou, não chegou linha direto da Telesp na época.
Era tipo ramal. Chegava a ligação na primeira casa, lá da rua. Ah, tocava X vezes, ia para outra Aí casa. colocava o número da sua casa. Minha casa é 58. Puf, digitava 58, ó, tem ligação aqui pra você. Olha Aí a gente atendia. Isso aí, mas isso aí veio depois. Mas antes a gente ainda só tava nessa pegada do orelhão, né? E aí imagina, eu saí de forma brusca do futebol, sem se preparar, sem nada, mano. Parou de jogar. Só parei. Só parei, sem programar nada, sem avisar ninguém. Só parei. O que eu sabia fazer? Nada. Nunca tinha tido, já como eu falei, aluno nota C, não tinha um curso técnico, não tinha uma qualificação, não tinha nada. Morando no extremo leste de São Paulo, a comunicação não era da forma que era. Aí, né, meu pai ficou desempregado, minha mãe é funcionária pública, agente escolar. Né, a gente entrou numa vulnerabilidade gigantesca. Gigantesca. Não era só o telefone que estava no gato, a água estava no gato. A água estava no gato. A luz estava no gato. Entendeu? Muito do que sobrava de comida feita, assim, mistura e tal, minha mãe levava também, que sobrava, ia jogar fora, a diretora liberava almôndega, essas paradas, minha mãe chegava em casa e refazia de novo. Ela pegava o que sobrava da merenda escolar, enfim, da refeição da galera, levava para casa para ser Cozido, a que comida já de estava vocês. cozido e tal, Aham. que ia ser jogado fora, levava, tipo, almôndega, lavava tudo novamente, refazia com algo com tempero caseiro. Isso aí com steak, com chiquinito, com salsicha, né, meu? Que tivesse. Que tivesse e tal. E a gente foi criado assim, mingau, né, meu? Uma bebida láctea lá que tinha lá, que sobrou aberto, não pode voltar pro estoque e tal, vai jogar fora, né? Pô, liberava, leva lá e tal, porque também as pessoas que trabalhavam lá, na escola eram tudo pessoas vulneráveis. Sim. E aí tinha uma diretora que hoje acho que se fazer isso é crime. Tem que jogar fora. Se fizer hoje, isso aí é um crime. Mas antes matou muito a fome de muita gente, mano. Claro, claro. Como a nossa. E aí foi por muito tempo, e aí eu tava nessa pegada, vivendo esse cenário. Né? A Vivian já tinha começado a trabalhar. A Vivian começou a trabalhar com 14 anos numa barraca de pastel, a minha Sua irmã. irmã? Uma barraca de pastel e tal, para ajudar na renda. Porque quando eu tava jogando futebol, não ganhava muito, mas a gente vivia longe, sempre quando tinha, a gente fortalecia a mãe. Só que a gente era alimentado por uma parada, um sonho, mano. Que essas vulnerabilidades, nós nem enxergava essa parada. Porque a gente tinha um sonho, era um investimento nosso. Sabe, fala, mano, não tem... É uma coisa, você tem um carro, você tem... Todo mundo acredita que aquilo vai dar certo e todo mundo vai, não importa a fome, não importa o importa frio, não nada, importa nada, mano. porque vai virar aquilo, né? Entendeu? E aí quando isso acaba... E aí acabou tudo, acabou o sonho. Aí você deixou de sonhar, começou a olhar uma parada de vulnerabilidade, de necessidade. Entendeu? A nossa televisão lá, por muito tempo, foi aquela televisão de seletor, mano, com antena de bombril, irmão. Só que o sonho não deixava a gente enxergar essa caminhada. Entendi. O sonho alimentava outras Sim, paradas. sim. Entendeu? Qual que era a parada? Mano, o Leonardo sempre tem que estar bem vestido, porque ele vai para uns lugares, ele vai jogar futebol, tem que chegar bem, tem que estar com um tênis bom no pé, um agasalho legal. Aí eu tinha uma tia que morava no Japão que entendia dessa nossa necessidade, mandava esses presentes pra gente, pra ter uma chuteira boa, pra ter um negócio. Sim. Então, assim, sempre alimentado pelo sonho. Quando acabou essa parada, irmão, entrou na escassez, entrou na vulnerabilidade. E aí a única coisa que eu sabia era jogar futebol. E aí eu fui jogar só futebol informal. Aqui em São Paulo a gente chama de várzea, futebol amador. E aí fui jogar nos melhores times que tinha da várzea. De bairro e pá. Entendeu? Nos melhores times eu joguei. Na minha quebrada mesmo, joguei nos melhores. Na Zona Leste joguei nos melhores. Seleção da Zona Leste e tal, e não sei o que lá, sempre nomeado, seleção de Guarulhos e tal. Né? Sempre envolvido nessas paradas, e eu recebia por partida. E aí ia lá, jogava 100 conto em 2005, era dinheiro, mano. Claro. Hoje faz falta por muita gente. Mas a gente sabe, se trocar uma nota de 100 conto, não tem mais. Acabou. Entendeu? E, enfim, aí eu fui jogar, né? Então jogava... Quase só não jogava mais de segunda-feira, mas de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Jogava todo dia, mano. Treinava de manhã, porque também se você não tivesse
bem, você Bem, também claro, não ia performar, você não ia arrumava receber. nem o 100. Claro. Sabe por quê? Porque tinha uma porrada de gente na mesma situação que você. Ex-jogador, os caras tudo talentoso na periferia, tem muito talento do futebol, muito. Claro. Né? E aí você era concorrente, você, né, tava ali e tal, e aí você tinha que estar sempre bem. E aí eu sempre tava bem. Né? Sempre tava bem. E aí ganhava e tal. Só que isso não fechava a conta, irmão. Sim. Não fechava a conta. E aí eu fui, né, tava jogando um campeonato para um time na época que tinha apoio do tráfico. E aí eles pagavam a gente tudo certinho e tal, aí ganhamos um jogo lá, final e tal, legal, na quebrada dos caras, mó festa e tal. Só que os caras não tinham dinheiro para nos dar. Falou, a gente vai dar tal. Eu falei, não, eu preciso sair daqui com alguma coisa. Eu preciso chegar em casa com alguma coisa. Porra, os caras não tinham grana. Não tinha grana para pagar. Não tinha grana porque os caras tinham tomado uma cana, Uhum. entendeu? Teve que pagar uma madeira na época pra ficar na rua e foi todo o dinheiro que os caras tinham. Droga. Entendi. Produto pra fazer o trampo novamente, Para girar grana. pra girar pra eles voltar e tal. E aí, enfim, eu peguei uma cota de droga. Entendi. Peguei Pegou uma- o seu pagamento, em vez de você receber em dinheiro, porque os caras não tinham, você recebeu em droga. Um exemplo, o prêmio do jogo era 100 pau, eu peguei 100 gramas de cocaína. Entendi. Só que aquelas 100 gramas de cocaína eu fiz R$ 1.000. E aí você viu uma coisa que você não tinha conhecimento ainda. Que os Aquilo 100 me reais é ajudou os 100 reais, muito. mas aquele pacote de cocaína virava 1.000. Mano, aqueles R$ 1.000 me ajudou muito quando ele virado. Que deu uma semana, eu já tava com os R$ 1.000. Me ajudou muito. Paguei os negócios, não sei o que lá e tal. Ainda fiquei com dinheiro e tomar uma cervejinha ainda. Aí eu falei, mano, Aí brilhou o olho. não quero mais jogar Futebol. por bicho de 100 dinheiro. reais. Só vou jogar por droga. Só quero Só recebo em droga. em mercadoria. Essa foi a virada de chave. Aí eu só quero isso. Aí beleza. 30 gramas nesse time, que tinha apoio do tráfico. Aí o outro dava dinheiro, que não tinha essas paradas. Sempre cocaína. Sempre cocaína. Outro time pagava minhas contas. Ah, traz a conta de luz desse mês. Ah, é? Traz a conta de água. Aí eu falava, mas como? Se tá lá no gato, não tem conta. Vou trazer o gato aqui. Tem o cheque. Né? Por que os Porque caras tinha que pagavam? pagar, cobrir o cheque. Os caras não queriam dar grana com medo que o jogador usasse a grana com droga, com bebida? É porque os caras, na verdade, mesmo estão apoiando o tráfico. Meu, os caras não apoiam, né? Entendi. E a gente, moleque novo, talentoso, os caras não apoiam que você entra pro mundo do crime. Eles querem que você jogue cada vez mais. Né, meu? Ali, depois, quando você vai ficando mais velho e tal, vai tomando suas decisões, aí é com você. Né? E aí mano, eu peguei, em um momento eu falei, mano, eu não quero mais receber em dinheiro. Eu não quero mais receber em droga. Eu quero fazer negócio com vocês. Me dá um prazo aí de 30 dias e me vende 1 quilo de cocaína. Caramba. Os caras, porra, Léo, que é isso, mano? Falei, mano, aquele barato ali que a gente tava trocando umas ideias que vocês estavam me fortalecendo e tal, não era de consumo não, mano. Aquilo ali, mano, eu tô me sobrevivendo com aquela parada. Você nunca foi um dependente, Léo. Você Não, nunca usou. não, já, você foi o cara já usei, já. Já usou, mas você não foi dependente. Não. Usou casualmente. Tipo, de curtição, Sim, de sim. tal, de Porque tal. tem gente que usa e não consegue sair nunca mais, Não, né? de curtição mesmo, assim, sabe, mano? E tal. E, enfim, assim, tá ligado? A gente começou, aí os caras começaram a falar, pô, mas é isso mesmo, Léo? Eu falei, mano, é isso mesmo e tal. Léo, meu amor, responsa, é outras ideias isso aqui, mano. Isso aqui nós não tá te pagando, não tá te dando, não tá te fortalecendo. Isso aqui já é negócio. Eu falei, mano, é negócio mesmo, mano. E aí eu fiz o meu primeiro negócio, que deu muito certo. Os caras te deram um voto de confiança. Me deram o voto de botaram confiança, o que você negócio pediu, aconteceu. Te deram prazo pra pagar e tu foi lá e fez o negócio virar. Aconteceu, paguei e tal, aí eu fui e fiz mais um negócio. E aí quando você entra de fato no mundo do crime, e aí eu comecei... Aí o que aconteceu? Com essas movimentação com o tráfico de droga, tudo aquilo que o futebol me proporcionava eu resgatei. Que era novamente vestir as melhores roupas, estar nos melhores lugares, não sei o que lá. Entendi. Porque eu tinha grana no Porque bolso. a grana do tráfico ali, do comércio da droga, permitia isso.
permitia que essa parada Aí você acontecesse. passou a ter aquela infraestrutura do futebol viabilizada pela droga. Pela droga e jogando futebol amador. Claro. Sem aquela responsabilidade ali, claro. de viajar, de não sei o quê, de estar pra lá, estar pra cá e tal. E aí eu continuei, né? Só que quando você entra numa parada dessa, você entra por vários becos e vielas, né? E aí do mundo do tráfico de droga, acabei me envolvendo no mundo também da criminalidade, né? E aí você vai se envolvendo. Então eu pegava já o dinheiro do tráfico de droga, já investia numa estrutura de cometer outros crimes, como os assaltos, enfim, outros crimes que eu cometi. Uma coisa acaba te mostrando outras possibilidades e você tá ali, jovem, pá, desafiado, vai evoluindo. E você foi, óbvio que você, e aí eu só fui. A desafio, você foi indo. Só fui. E fui. E as pessoas foi vendo essa minha responsabilidade, essa minha vontade de querer, de conquistar mais, de querer mudar alguma coisa, de querer comprar carro, de comprar casa e tal. E essa responsabilidade, os caras foram querendo se aproximar cada vez mais de mim, tá mais perto de mim, tá junto comigo, tá fazendo parte das mesmas paradas que eu. E aí foi assim que eu acabei saindo do futebol profissional, indo pro futebol amador. E aí depois o futebol já não era mais a primeira... Sim, não era a prioridade da sua vida, né? Entendeu? A minha prioridade era gerar renda, sim, entendeu? E aí o crime foi uma desses caminhos que eu segui, né? E aí só que eu também paguei um preço muito alto sobre isso, né? Desse meu envolvimento com a criminalidade, né? Então... De quando começou esse evento que você pegou uma quantidade grande de droga e vendeu, fez um grande negócio, até você receber voz de prisão lá na frente, quantos anos você ficou? 3 anos e um pouquinho. Foi rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então é aquilo, né? O crime me deu com uma mão e me arrancou com as duas. Muito rápido. Que idade você tinha quando você foi preso? Tava com 25 anos. Foi rápido, não? 25, 26 anos. É fulminante, né? Foi muito rápido. Ascensão fulminante e a queda fulminante também, né? E aí foram 7 anos e 13 dias dentro do sistema carcerário. 7 anos e 13 dias. Foi um período muito difícil, mas eu também tinha que saber sobreviver dentro daquela parada, né? Claro. Imagine, você chegando, você indo parar dentro do sistema carcerário, 3 anos depois de você ter saído dos vestiários, do clube, do futebol, que ainda sentia aquilo vivo em você, ter vivido mais 3 anos e poucos intensos dentro da criminalidade, né? Fazendo várias paradas, né? Envolvido em várias paradas. Cara, e como foi para um cara como você? Você tem uma personalidade forte, você defende as suas ideias, enfim. Como é que foi para você se adaptar dentro da penitenciária? Né? Enfim, você é um líder forte, você tem uma liderança nata, você tem uma personalidade forte, né? Enfim. Não é um ambiente amigável, né? Um ambiente hostil, enfim. Como é que foi essa experiência aí, cara, lá dentro? Giba, você acredita que o que me estabilizou lá foi o futebol? Sério? Futebol. O futebol, eu cheguei dentro do sistema carcerário, tinha pessoas que me conheciam do futebol da várzea. Caramba! Eu encontrei caras que, quando eu jogava no Corinthians, ele jogava na Portuguesa. Encontrei cara que, quando eu passei pelo Juventus, ele estava no Juventus, dentro do sistema carcerário. E aí eu falo, porra, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, porra, o que você tá fazendo aqui? Né? A gente fala, caraca, mano, olha onde a gente veio se reencontrar, mano. Porra, Léo, você era forgado pra caramba jogando contra, mano. Aqui você não pode ser forgado que nem você era, não, e tal. E aí a gente ali olhava um pro outro e falava, caramba, mano, olha onde nós viemos parar, né? Dentro do sistema carcerário. Só que o ser humano, ele tem uma parada o ser humano é foda. Que é a tal da adaptabilidade. Palavrinha complexa, mas é isso aí. Adaptabilidade. Não é se acostumar com aquilo ali. Não é, o cara tá acostumado com o sistema carcerário. Quem vai se acostumar, desculpa, com aquela porra, mano? Ninguém, tá louco? Frio. Porra, escuro, frio. Comida frio pra zoada, cacete quando tá frio, quente pra cacete quando tá quente. Mano. Apertado.
apertado, 1 m² para 4. Entendeu, cara? Não tem como você se acostumar, tem como você se adaptar. E o ser humano é foda, ele se adapta. E aí, além de eu me adaptar, eu tinha que sobreviver. Como você falou, você tem o instinto de liderança, você tem opinião forte, não sei o que lá e tal. E eu tive que colocar tudo isso para viver naquele mundo que é uma sociedade oculta, que acontece tudo que acontece numa sociedade comum, acontece lá também, mas de forma oculta, onde tem, né, a sua autogestão, tem as suas próprias regras, principalmente de respeito, porque tem que ter muito respeito onde 1 m² é para 4. Claro, claro. Né, onde termina o meu, onde começa o seu, mano, é um barato muito louco, essa parada. E aí eu tive que olhar para, né, fazer um 360 de tudo isso, entender onde eu tava e como que eu ia sobreviver com aquilo ali. E eu entendi que o futebol era um caminho. Ia colaborar comigo para me sobreviver naquilo ali. Por quê? É a paixão nacional, todo mundo parava para assistir e tal. E aí eu fui jogar futebol dentro do sistema carcerário. Dentro do sistema carcerário. E aí encontrando com esses amigos, que os caras falaram, mano, chegou ali um cara ali. Rolavam os times, enfim. Total. Mas daí da sessão tal, com a cela tal, como é que era essa fita aí? Assim, eu fui campeão da unidade prisional de uma penitenciária e tal. Nós somos campeão na época. Lá no Adriano Marrei. Mas Isso é a penitenciária de Guarulhos. De Guarulhos. Mas aí, antes, era só de cela contra cela, né? Aí tinha aqueles... Toda semana tinha um campeonato mata-mata de cela contra cela. E aí, ganha o primeiro, ganha o segundo, ganha o terceiro, ganha o quarto. Falei, mano, não aguento mais, eu vou mudar de raio. Né? E aí entrava nessas ideias e tal. E aí, né? E o futebol é aquilo, né? Traz uma energia, você esquece, mesmo você tá dentro da... Sim, mano, sim. você entra ali uma pra jogar, você fala, pô, com torcida, com barulho. Todo mundo, né? Para todo aquele mundo tempo ali, torcendo, jogando. Voltado com a cabeça para aquele lugar conectado, ali. Né? Conectado e tal. Então, assim, era um momento que você saía fora ali. Até os arranca-rabo que tinha lá, você fala, opa, tem que ser mais leve que aqui é outra história. Não tá lá na rua. Né? E, enfim, e aí eu fui me adaptando com isso, fui vivendo isso, e o futebol colaborou muito com essa minha inclusão carcerária, com a população carcerária, de se relacionar com o pessoal. Conseguir se adaptar àquele ambiente, sobreviver àquele ambiente, enfim. Foi, né? O futebol que fez essa inclusão, né? Porque os caras que me conheciam falaram, mano, chegou um cara bom de bola aí. Na seleção do Raio, já pode chamar ele, já põe ele na seleção. De alguma forma, falando sobre isso, de alguma forma, dentro do sistema penitenciário, o futebol te proporcionou respeito com os outros presos? Fez total essa minha inclusão. Só que o respeito você adquire no seu comportamento no dia a dia. Porque lá a prioridade não é o futebol. Lá é outra caminhada. Não adianta você jogar bola e ser folgado. Vai rodar. Né? Então, assim, mas foi onde que os caras falaram, porra, moleque lá, bom de bola, hein, mano? E tal, chama ele pra brincar com a gente, vai fazer um jogo ali apostado ali. Quem conhece ele lá? Dá um salve nele lá, pra gente quer trocar umas ideias com ele. Os caras mais velhos, que já tava lá tirando uns dias. E isso me ajudou muito nessa minha inclusão dentro do sistema carcerário, que foi o futebol. Né? E aí meu comportamento, meu dia a dia também e tal. E isso acabou me levando também, né, dentro do que eu já tinha feito no período que eu tava indo na rua, naquele período do futebol e tal. Eu já tinha vivido ali no mundo do crime. Na época que eu tava na rua. Sim. Né? A figura representativa que eu me tornei também nesse período. Sim. De 3 anos ali. Sim. O que eu acabei praticando, vivenciando, liderando algumas caminhadas. Isso tudo, essas referências, foi parado dentro do sistema carcerário. Junto com o futebol, eu falo, opa, eu conheço do futebol. Eu falo, eu conheço do crime. Sim. Mano, ó, esse cara tem que morar com a gente, mano. É 10, parceiro nosso, ó, é parceiro do amigo nosso, e não sei o que lá. Então, essa minha vida que eu tive, esse período dentro do vivendo no crime. E o período que eu vivi no futebol, fez total diferença para mim ter uma inclusão dentro do sistema carcerário, com respeito, e o meu dia a dia... Essas duas experiências forjaram a imagem que a galera tinha de você lá dentro. Exatamente. E aí, ao ponto de... como eu já tinha cooperado com muita coisa com o crime organizado, ao ponto de ser convidado a fazer parte da maior organização
hoje, né, em atualidade, né? Naquela época eu fiz parte, Sim. eu estava dentro do sistema carcerário, Você organização criminosa, Você né? foi convidado para fazer parte da principal organização criminosa que tinha na época. Na época, né? Por quê? Pela liderança. Por quê? Porque lá não é cometer um crime, é colaborar com o dia a dia, colaborar com a convivência, colaborar com os direitos, entendeu? Lutar. Gestão, né? Gestão, visão. Sim. Ah, o futebol não, né? A paixão só, porra, meu, ajuda a gente a organizar um bom campeonato aqui, um bom torneio, um bom festival e tal. Então, esse meu envolvimento, essa forma de lidar com situações de forma prática, olhar e tal, né, fez com que eu também recebesse convite para colaborar naquela gestão, autogestão que acontece dentro das unidades, né? E aí eu me tornei membro, né? Por um período que eu fiquei dentro do sistema carcerário. Né? Depois eu fui punido, porque também a gente não era totalmente disciplinado. Só um pouco. Né? E aí eu fui punido. E aí eu fiquei 2 anos fora, né, das minhas... Da gestão dos negócios. Depois, sim, com possibilidade de voltar e tal. Só que aí, né, quando eu me afastei dessa responsabilidade com o crime organizado ainda dentro do sistema carcerário e tal, foi justamente no mesmo período que eu tive... Aí já tinha passado 6 anos, né, dentro do sistema carcerário. A Sofia foi gerada dentro do sistema carcerário, né? Tinha recebido a carta do Edu dentro do sistema carcerário, porque o Edu, ele foi um parceiro também de projetos sociais, né, com o futebol na época que a gente estava... Para quem vou fazer um complemento aqui, Léo. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o Edu Lira, fundador do Gerando Falcões, mandava cartas para o Léo, ia visitar o Léo no presídio. Falando o que nas cartas, Léo? Na verdade, ele falava tudo sobre a minha liderança, meu poder de estar dentro, de liderar uma equipe, de não sei o quê, de disciplina com atividade física. Hoje eu tô gordinho, tal, mas enfim. Você sempre foi um cara do esporte, sempre, né? Fui um cara do esporte, sempre muito disciplinado, sempre, né, um cara vencedor, que gostava de vitória e tal. E aí o Edu trazia todo esse contexto e falava no final: o que você vai fazer com a sua liberdade, mano? Eu tô aqui para te apoiar. E aí eu respondi: uma hora nós vai falar sobre isso. Uma hora a gente vai falar sobre isso. Carta ainda carta, livro, carta, livro e tal, né, mano? Durante praticamente 4 anos, assim, né? Até a minha saída de liberdade, assim. Tipo, de 2010 a 2015. Que eu sei que são 7 anos e 13 dias, eu tenho, né? Uma vez eu tava andando à noite, cara, eu não lembro onde eu tava, se eu tava no Brasil, eu não lembro onde eu tava, mas apareceu no meu relógio o dia que você saiu, né? Porque eu tenho marcado na minha agenda, então todo ano lá dá... 29 de abril de 2015. Segundo aniversário do Léo na rua, né? Terceiro aniversário. Eu até tirei uma foto e mandei lá no grupo dos conselheiros. 29 de abril de 2015. De 2015. Foi eu o saí dia que de você liberdade. Saiu. Sim. Só que aí antes eu saí numa saída temporária, né? E aí, essa minha primeira saída temporária foi um negócio muito louco, Giba. Porque imagina, mano, desse período que eu fiquei preso aí, eu tentei fugir 5 vezes da cadeia. É o que se espera de uma pessoa pouco disciplinada. 5 vezes você tentou? 5 vezes. 5 vezes eu tentei fugir da cadeia. E aí? E aí eu paguei um preço alto também, né? Principalmente nos meus primeiros 1 ano e meio que eu tava preso, né? CDP do Belém e CDP de Pinheiros. Então, era assim, na análise de quem tá preso e tal, se tiver que tentar fugir é aqui, porque depois... Só piora, não vai conseguir. Não vai conseguir. Bagulho embaçado. Entendeu? Se tiver que tentar, agora é agora. E aí a gente montamos um time dentro da Chácara Belém 2, que é dos pavilhões, tem 8 pavilhões e tal. E aí a gente fez correr algumas ideias, né? Entre os presos e tal. Quem era aqueles caras que estavam com o objetivo de liberdade. Aí, né, surgiu um monte de cara. Não, Tuta, mas não é porque você tá preso, que quer fugir da cadeia.
Não sonhava que em liberdade, mas o advogado vai me libertar, não sei quem vai me libertar, não sei o que. Não vou ser. Tinha uns que estavam focados, vou fugir. Não. Quem quer fugir, mano? E aí a gente trouxe, conseguimos montar um time de 17 caras, de um lugar com 2.000 e cacetada de pessoas. Montamos um time de 17 caras, entre assaltantes de banco e sequestradores. Os traficantes bancavam o plano. Pra fugir. Pra fugir. E os executores, os assaltantes, os sequestradores, os caras que nós... Pra executar o trampo pra conseguir ir embora. E aí foi 5 tentativas. E aí eu paguei o preço alto de estar quase lá fora, chegar o choque, jogar bomba e arregaçar todo mundo e não sei o que lá e vai pra solitária. Cumpre 10 dias lá porque você vai entrar numa oitiva, você vai entrar num processo que é um processo interno sobre destruição de patrimônio, danos ao patrimônio público e não sei o que, você vai assinar. Então, eu tive 5 processos internos. Fora o meu processo, eu tive 5 processos internos de destruição ao patrimônio público, caso que cavava, que quebrava, que não sei o que lá, tentando ir embora. Então foi também um caos. Um caos, né? Um caos, né? Nesse período. E aí eu saí na saída temporária em 2014. Quando eu saí em 2014, a Sofia fazia 3 anos e 4 meses que ela tinha nascido, naquele período. E eu nunca tinha conhecido a Sofia, eu nunca quis que a Sofia te visse, me visitasse, mesmo que poderia, aqui é o trabalho do pai, aqui é a faculdade do pai, aqui é o... Mentira! Eu não queria ser um mentiroso para minha filha. Ela não vem aqui. E acabou. A saudade e tal. Vou ver ela, o crescimento dela pela mão de guache, pelo pezinho no guache e tal. Isso aí, manda fotinho dela e tal, mas eu não quero minha filha aqui. E doía pra caramba e tal. E eu também sabia que era o desejo das pessoas não querer a Sofia lá. Eu fiquei sem... Nesse período eu fiquei 2 anos sem ninguém me visitar, gente. 2 anos sem visita? Sem visita nenhuma, de nenhum familiar meu, de ninguém, irmão. Eu fiquei 2 anos sem ninguém me ver. Tá ligado? Só sofrendo as consequências do sistema e das minhas escolhas. Sim. Entendeu? Mas aí nessa saída eu conheci a Sofia. Aquilo ali já falei, porra, mano, ali é minha responsabilidade. Se eu ficar aqui, eu posso assumir essa... Não voltar, né? Que é ficar aqui é não voltar pro sistema carcerário da saída temporária. Sim. Do crédito que o juiz te deu. Sim. Pra você ser beneficiado pelaquela parada. Falei, mano, mas como que eu posso voltar lá e deixar minha filha também, mano? Dá uma pirada na cabeça. Falei, mano, eu volto pra lá e deixo minha filha aqui, minha filha precisa de mim e tal. Mas se eu não voltar, eu vou ficar fugitivo e de repente ela pode perder o pai pro resto da vida. Verdade. Né? Então tinha essa caminhada. Tinha também o acolhimento da minha família, que preparou tudo, os meus amigos que nunca me abandonou. Eu tenho 5 amigos ali, que os caras, o período que eu fiquei dentro do sistema carcerário, os caras ficou comigo, mano. Elton, Gilberto, Milton, Thiago e Caio. Os caras foram... Não largaram a mão. Não, de alguma forma fazia chegar uma parada e tal, não sei o que lá. Todos esses caras foram me receber nesse dia. Que louco. Lá na estação de trem Romano, que na época quando eu fui preso não existia a estação, na Zona Leste. Que a última estação da Zona Leste é Jardim Romano. Não existia. E aí eu fui pra lá, na verdade, desci da estação Romano e fui pra um mercado do lado, que é o Sondas. Porque é um lugar que tinha câmera, eu não sabia tudo que eu tinha vivido dentro do sistema carcerário. Claro. O que ia me recepcionar, eu fui pra onde? Pra um lugar onde tivesse câmera. Saí correndo, fui pra lá, pra um lugar onde tinha câmera. Estacionamento e tal, aí chegou a família, chegou esses amigos, chegou a pequena Sofia, né? Conheci minha filha pessoalmente, pai e tal. E aí eu fui também, encontrei com o Edu, um dia depois. Com o Edu e com o Lê Maestro. Na saída temporária. Na saída temporária. E aí os caras quiseram me apresentar o que eles estavam fazendo na quebrada, justamente onde eu tive um ponto de droga. Sim. Na região onde Gerando Falcões foi fundado, ali aquela região eu tive um ponto de droga. O embrião do Gerando Falcões, aí os caras te apresentando, né? Sim, aí os caras foram me apresentar e tal, e falaram, mano, o que você vai fazer com a sua liberdade, mano?
Falei, porra, eu tô envolvido numa par de parada, tô cheio de coisas aí. Na verdade, mano, eu não queria nem voltar pro sistema carcerário. Só que é o seguinte, eu tô vendo aqui, mano, que eu tenho a possibilidade de eu mesmo dar um voto de confiança pra mim. Eu mesmo dar um voto de confiança. Não adianta a minha filhinha querer, meus pais querer, meus amigos querer. Entendeu, mano? Eu que tenho que querer. E é o seguinte, eu vou voltar pra lá. Quando eu decidi voltar pra lá, foi uma decisão foda. Porque imagine um cara voltar com as suas próprias pernas para dentro do sistema carcerário, sendo que ele tentou fugir 5 vezes, mano. Sim. Sofreu uma consequência do Você caramba. já tinha tentado por conta própria ir embora daquele lugar, toma uma água aí, irmão. Pode Sim. tomar aqui no podcast, água tá inclusa. Então você pode tomar à vontade, tá? Quer mais água aí? Não, A gente tá tem tudo aqui. bem. Então você tentou sair 5 vezes, de repente, né? Não conseguiu, pagou um preço alto por isso. De repente os caras vão lá e falam, ó, pode sair. Aí você pega por vontade própria, fala, agora eu quero voltar. Então isso é muito forte, né? Pô, pra mim, ali, no meu retorno, acabou minha vida no crime. Na minha concepção, sim. Sim. Acabou. Se eu quisesse cometer crime, eu vou ficar na rua, não vou voltar pro sistema carcerário. No momento que você decidiu voltar, né, Léo? Aí você já decidiu que você ia sair daquele mundo, porque não fazia mais sentido. Se você ia voltar para reincidir, para voltar para o crime, fazia sentido voltar para o sistema. Lógico que não. Né? Já fica no crime direto. E aí eu voltei, Giba, nesse meu retorno, e os caras que me encontraram no ônibus de retorno, o cara falou, porra, Léo, você voltou. Eu falei, voltei, mano. Voltei e tô decidido a mudar de vida. O cara falou, porra, legal hein, escutar isso aí de você e tal. Eu falei assim. Porque a gente tinha muita possibilidade, né, Giba? Sim, sim. Pra continuar no mundo da criminalidade. Por mais difícil que seja, tinha um monte de possibilidade. E aí, nesse meu retorno, voltei. Passou uma semana, no final de semana seguinte, tô lá e tal. E aí, logo cedo, no sábado de manhã, uma matéria. Como será? Da Globo e tal. Gerando falcões. Na TV. Na TV, tipo aquela chamada, né? Cedo isso era, cedo, porque a gente acorda cedo. E aí gerando falcões. Aí eu falei pros caras, mano. Sabe aquela ONG lá dos amigos meus que tá me convidando pra mim trabalhar no esporte lá e tal? Ó, os caras vai estar passando na TV no Como Será. Os caras falaram, vamos assistir. Aí, pô, juntou um monte de cara assim, tá ligado? Que morava ali e tal. E a gente tinha aquele negócio de chamar um outro de irmão. Devido à vida que a gente tava vivendo e tal. Aí todo mundo sentou assim, tava assistindo. Quando eu fui ver, tinha uma porrada de gente sentada. Isso lá no regime aberto, no regime de semiaberto, lá de Valparaíso. Uma porrada de gente sentada, assistindo, gerando falcões, mano. O Lê, o Edu e tal. Aí um parceiro que morava comigo, e ele é lá de Campinas, né? Ele chama Hamilton Astolfo. Eu chamava ele de Moringa, cabeção. Chamava ele. Hoje ele é pastor de igreja, irmão. Prega na igreja, um puta de um líder religioso legal, assim, sabe? Um cara com a mente aberta e tal. Todo dia, todo santo dia, ele me manda versículos da Bíblia. Que bacana. E ele era o disciplina do pavilhão, integrante, não sei o que lá, e pai e tal. Ele me bateu assim na minha perna assim e falou assim, irmão, você tá esperando o quê pra recomeçar a sua vida? Olha aí. No meio de tantos nós aqui, ó, você vai ser um dos únicos que vai conseguir ter uma vida social novamente. Vai, truta. E nem olha pra trás. Se é pra ajudar as pessoas, é pra trabalhar dentro de uma ONG que vai fortalecer as pessoas da forma que nós estamos assistindo aqui, só vai, mano. Você não deve nada pra ninguém, mano. Você já veio com essas ideias que você voltou, você é aberto com essas ideias, falando da sua filha, vai cuidar da sua filha, vai cuidar da sua família. Mano, vai cuidar de você. E é o seguinte, nós estamos aqui, mano, torcendo por você. Vai. E aquilo ali me deu energia e outros amigos nossos que a gente tinha ali também, que era da mesma quebrada, que a gente veio, os caras falaram assim, Léo, mano, nós tudo te conhece, mano, você não precisa provar nada pra ninguém não, mano.
Nós te conhece como jogador de futebol, te conhece como o tempo que você viveu no mundo do crime, te conhece dentro do sistema carcerário. Mano, vai viver uma nova fase da sua vida, vai, truta. E aí, mano, toda saída temporária eu tirava um dia pra mim estar com o Gerando Falcões, entendendo mais do que o Gerando Falcões estava fazendo. Os MCs pela educação iam nas escolas públicas, escola particular, levar uma mensagem sobre a ostentação da educação. E eu sempre deixava ali uma palavra da minha experiência que eu estava vivendo ainda do sistema carcerário, mostrando para o jovem, né, meu caso, escolhas da vida pode levar uma situação daquela. Eu estava tendo a oportunidade de trocar umas ideias com eles, mas muitos dos meus amigos não tiveram essa oportunidade porque morreu no meio do caminho, ou dentro do sistema, ou em uma ação criminosa, entendeu? E eu estava sendo um dos únicos, né, de ter aquela oportunidade de ir falar um pouco da minha história de vida para evitar que eles errassem nos mesmos erros que eu e acontecer essas, né, coisas iguais ou piores na vida deles e tal. Então era uma experiência legal. E um dia eu ia ter que descer. Só que o Edu sempre fala, mano, mas e aí? Eu falei, Edu, eu entrei pra cadeia como criminoso. E até o meu último dia que eu tiver dentro do sistema carcerário, eu sou um criminoso. Então eu vou cumprir esse papel. E aí, né, dia 29 de abril de 2015, eu saí de liberdade. Liberdade definitiva. Liberdade não era definitiva, uma saída temporária. Não era mais uma saída temporária. Cumpriu sua pena. Tava saindo de condicional, faltava 11 meses para vencer a minha condenação, que tinha iniciado em 23 anos, depois ficou em 8 anos, né? E por ser réu primário, réu confesso do crime que eu cometi, pai e tal, aquele negócio, né? E desses 8 anos eu cumpri 7 anos e 13 dias fechado. E aí eu saí, né? Só saí também, né? Só saí. E aí nessa minha saída, eu cheguei em casa no dia 30. Minha família sabia que em algum momento ia sair, mas não se preparou para me receber nada. Aí eu cheguei, bati na porta. A minha batida na porta da casa da minha mãe é inconfundível. Ela sabe que é eu, né? E aí eu bati na porta, ela já falou de filho e tal. E aí eu cheguei em casa e tal, aí eu abri a geladeira de casa, Giba, pra pegar uma água. Tô chegando, mano, viajei 10 horas, né? Sim. Só com o dinheiro da passagem, sem comer nada e tal. Pra falar que não comeu, tinha um negocinho que você comeu no início ali e tal, mas dinheiro muito curto e tal. Aí eu fui e olhei pra geladeira da minha mãe, tinha alguns ovos, manteiga, gelo e água. É o que tinha. Ela não me preparou. Todas as minhas saídas temporárias, eu chegava em casa e tinha um banquete. Por quê? Ela ia, pegava dinheiro emprestado. Um outro amigo levava não sei o que lá e tal. E aí ela conseguia ficar. Aquela semana era uma semana que você falava, você até engordava, irmão. Entendeu, mano? Bem, né? Comia bem e tal, dormia bem e tal. E desde quando eu saí, eu nunca fui um cara de ficar perdendo noite na rua. Né? Eu já fui um cara que já perdi muito. Mas eu comecei a ser mais, né, mais regulado e tal. Não saía, né? Aquele negócio e tal. Enfim, foi o que eu me deparei. Aí com 24 horas que eu tava na rua, alguns caras que era amigo meu e tal, tava vivendo o mundo do crime, me fez uma proposta de um trampo no Nordeste, né, ligado ao crime e tal. E aí eu olhei aquela situação, veio essa situação, eu falei pros caras, eu vou, mano. Os caras, você vai, Léo? Eu falei, eu vou sim. Pode pá. E aí ficou aquele negócio, com 48 horas o Edu me liga. Eu já tinha fechado com os caras que eu ia viajar, que eu ia concluir essa parada. Sim, você tinha assumido ali o compromisso. Aí o Edu vai, fala, e aí, mano, vamos trocar umas ideias, chegou agora, e pá, e tal, como que tá aí agora? Você tem que tomar aquela decisão, né? Eu falei, puta que eu pariu. Isso aí foi, tipo, entre o dia 30 e o dia 2. Dia 2, assim, coisa muito... E aí eu falei, não, demorou, Edu, vamos trocar umas ideias. Aí a gente saiu por mais um evento dos MCs, que aí não deu pra trocar umas ideias, com o Edu surgiu uma reunião de última hora, vamos jantar. Aí fui jantar com o Lê e com o Edu, aí os caras me propôs, né, o desafio de abandonar tudo no mundo da criminalidade, né, negócio de ponto de droga, isso e aquilo, e ser inserido dentro do Gerando Falcões como monitor de oficinas esportivas.
Que foi quando você foi meu chefe, a gente vai chegar lá. E aí eu falei pros caras, eu falei, mano, eu aceito essa proposta, mas eu preciso de 10 dias. 10 dias. Aí os caras falaram assim, mas qual que é a fita, Léo? Eu falei, mano, que é o seguinte, eu vou numa parada ali, ligada ao crime. Se eu voltar, vocês podem ter certeza que eu vou recomeçar minha vida do lado de vocês. Aí os caras falaram assim, Léo, a gente sabe que você tem palavra, você tem isso, tem aquilo, mano. Tá na sua mão, tá no seu critério, a oportunidade tá aí. Resolve suas paradas e quando você tiver resolvido, você encosta em nós e a gente troca umas ideias. Eu falei, não, beleza. E aí passou 2 dias, minha mãe, tô lá no apartamento da minha mãe e tal, que a gente, no CDHU lá, né, na quebrada. Aí minha mãe sobe branca, minha mãe já é branca, né? Ela fuma muito cigarro e tal, minha mãe fuma que não é caipora. Só que ela volta branca, ela foi comprar um cigarro lá embaixo, ela volta branca. E aí ela falou, pô, eu vi no jornal, tava passando, aquele jornal depois do Globo Esporte, tava passando lá na hora que fui comprar o cigarro, eu não tava assistindo. Nem sei o que eu tava fazendo em casa, mas eu tava lá na sala. E aí eu vi fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 tudo preso no Nordeste. Que eram os caras que iam lá me visitar no período que eu tava de saidinha. Uns amigos nossos e tal, algum lá ia chegar, deixava um troco pra mim, olha, você não ficar duro aí, pra você tomar um sorvete com a sua filha, comer uma pizza com a família e tal. Tá aí. Ah, fulano, esse cara, tudo preso. Aí eu olhei assim, eu falei, sério, velho? Pô, sério. Aí eu peguei o celular, né, porque já tinha passado, eu ainda liguei a televisão pra ver se tava passando, só que ainda, claro. já tinha ido, aí eu peguei meu celular e dei um Google, né, sobre a situação e eu vi. Aí eu olhei pra minha mãe assim, eu falei, mãe, eu ia nessa caminhada aí. Nossa. Falei desse jeito pra ela. Eu ia nessa caminhada aí. Só que é o seguinte, mãe. A partir de agora eu mudei a minha trajetória de vida. Eu não tenho mais nada palavreado com ninguém. Peguei o celular e liguei pro Edu. Falei, e aí, tranquilo, Magrelo? Tranquilo e tal. Magrelo. É. Aí eu falei, mano, quando que eu começo no Gerando Falcões? Ele resolveu os seus problemas? Eu falei, a natureza resolveu por nós. Quando que eu começo? Ele falou, agora. Eu falei, tô tomando um banho e tô indo aí. Olha aí, que legal. E aí eu peguei, me troquei e fui lá para a antiga sede do Gerando Falcões, que ainda era no centro ali de Poá. Sim. Depois mudou para lá, agora está no centro novamente. Mas aí eu fui lá para a sede, iniciei a minha trajetória do Gerando Falcões. E como monitor esportivo, só que eram as oficinas só de final de semana, o Edu falou, mano, tem que ocupar o Léo durante a semana também, mano. Não pode deixar ele desocupado durante a semana, não. E aí ele falava que eu tinha que cumprir horário lá, não tinha porra nenhuma pra mim fazer na época. Mas eu ia pra lá e a gente, né, procurando, né, coisas pra fazer e tal, e se envolvendo. E aí a gente começamos a trabalhar, as coisas começaram a se desenvolver, e o Gerando Falcões, o Edu já tinha semeado muita coisa, começamos a colher, né, coisas legais ali no Gerando Falcões, aí fundamos o Polo Esportivo Cultural, que hoje é o modelo, né, da rede Gerando Falcões, eu fui o primeiro coordenador, junto com o Lê, e aí começamos a trabalhar, fazer tudo, todos os nossos, né, criar processo, gestão, isso, aquilo, e adquirir, fazer mentoria, adquirir conhecimento, capacitação para fazer as coisas darem certo. E aí eu trouxe meus aprendizados do futebol e do mundo da criminalidade e levei tudo, essas energias, esse conhecimento e adaptei tudo para o mundo do social, né? E aí, a partir dali, as coisas começaram a acontecer legal. E aí eu fui para a faculdade estudar educação física e fui nomeado jovem brasileiro na categoria social, né? Transformamos um projeto. Ali, na época, ainda não tinha o projeto Recomeçar, mas eu falei pro Edu, falei, mano, é da hora essa possibilidade de estar me dando de fazer o trabalho de prevenção com crianças e jovens. Mas eu quero fazer a inclusão de pessoas que saíram do mesmo buraco que eu, mano. Que é do sistema carcerário. Quero te fazer uma pergunta. Faz. Quando te deu o estalo
de fazer a parada do social? Você estava dentro Gerando Falcões, você estava tocando o polo de esportes, enfim, a gente se conheceu lá. Quando que virou uma chave na sua cabeça e você falou, eu preciso fazer isso para as egressas e para os egressos? Como é que foi essa parada? Eu já tinha iniciado todo esse trabalho, né, como membro de uma organização social, só que eu estava sendo muito procurado. Os caras vinham me procurar para outros fins e se deparava comigo trampando. E aí, no final das contas, eu entendia que os caras queriam, de uma certa forma, sobreviver independente se eu tinha possibilidade com algo relacionado ao crime ou oportunidade de gerar renda, de trabalho e tal. Os caras queriam, de uma certa forma, seguir o que eu estava fazendo. E aí eu falei pros caras, mano, agora o corre é trampar. Falei, pô, Léo, se o corre agora é trampar, me arruma uma oportunidade, mano. Entendi. O cara ia te procurar para ver se tinha alguma coisa na área do crime. Do crime. Você falava que tinha saído do crime, que você estava no social. Daí o cara falou, pô, então eu também quero. Então eu também quero. E aí começou a ter muita demanda de gente querendo. E aí os caras começavam a me procurar e tal. E aí a gente, com aquele polo esportivo cultural, a gente criamos uma sala que pessoas que passaram pelo sistema carcerário que estava com a gente trampando lá, contavam suas histórias de vida para empresários que iam visitar o polo. Que iam lá visitar. E aí eu contava, o Osmar contava e tal. E a gente falava, gente, a gente só tá aqui por causa de uma oportunidade. O Edu deu a oportunidade para nós. Estamos aqui correspondendo. Tudo que vocês estão vendo é trampo nosso. Desde a parte organizacional quanto a estrutural é trampo. É nós que fazemos esse trampo. Entendeu? E qual que é a nossa diferença de pessoa que saiu do sistema carcerário para uma pessoa que está na sociedade, né, comum? Sim. Aí e tal? Porque a gente tá com vontade de vencer na vida, de recomeçar a nossa trajetória de vida. A gente tá com mais vontade que os caras. Esse que é o diferencial. A gente tá com mais tesão de recomeçar a nossa vida, de trabalhar, de gerar renda, levar dinheiro lícito para dentro de casa, de valorizar a oportunidade do que muitas pessoas que estão na sociedade hoje. Esse é o nosso diferencial. Porque o nosso perfil é periférico. Sim. Baixa escolaridade, negros. Sim. Entendeu, mano? Enfim, esse é o nosso vulneráveis. Nosso é o perfil periférico. O mesmo perfil que hoje tem a maioria das pessoas hoje no nosso Brasil. A diferença é que a gente está com vontade de recomeçar a nossa vida e a gente vai valorizar melhor as oportunidades. E aí um empresário falou, pô, eu quero. Vou até falar o nome dele. Quero ajudar. Foi o Cassiano, na época, né, que é um grande amigo nosso no ramo de restaurante, e o Thiago Oliveira, que também é um amigo nosso. Esses dois caras levantaram a bandeira e falaram, mano, eu quero contratar caras iguais esses caras aqui, mano. E aí o Edu falou, porra, Léo, mas será que os caras querem e tal? Eu falei, truta, você nem sabia se eu queria? Você ficou 4 anos trocando ideia comigo, mano? Entendeu? Você nem sabia se eu queria? Entendeu, mano? Eu falei, tem cara que pode dar resultado igual ou melhor que o nosso, mano. Deixa comigo que eu troco ideia com os caras e arrumo as oportunidades, você vai ver. E aí começamos a encaminhar e começou a dar certo. Ali até então eram os amigos do Léo. Aí começou a chegar já o amigo do Léo e tal, não sei o que lá. E aí era encaminhar egressa e egresso, o sistema prisional, para o mercado de trabalho. Pro mercado de trabalho. E aí eu falava pros caras, falei, mano, mas não pode ficar só nessas ideias. A gente tem que pegar aí a assistente social e a psicóloga que trabalha no trabalho de prevenção com crianças e jovens para se dedicar pelo menos meio período durante a semana para trocar ideia com esses caras também, mano. Porque nem todo mundo a gente, né, tem a intimidade de trocar umas ideias. Tem cara que tá chegando que a gente não conhece, tem umas meninas que tá chegando que a gente não conhece. E aí criamos um pequeno processo na época, começamos a fazer. E aí em 2018 o Recomeçar se torna, né, a gente consegue arrumar um investimento através do Instituto Ação pela Paz. Sim. Na verdade, um grande apoiador, né? O Josmar Machado, conselheiro do Recomeçar, presidente, sócio-presidente da Nitio Tecnologia, fez o primeiro aporte no Recomeçar. Grande Josmar Machado da Nitio. Beijo. Te amamos, meu querido. E aí ele fez um aporte para que eu pudesse, durante 3 meses,
ter uma pessoa administrativa para ela organizar a parte administrativa ali do recomeçar, para que no ano seguinte a gente conseguisse fazer o recomeçar funcionar. Então, tipo, final de 2017, né, colocou, né, o Josmar me ajudou com isso. Em 2018 entrou um capital que era a doação pela paz, que aí eu consegui contratar a equipe, de fato. Uhum. Contratei antes uma pessoa para me ajudar a organizar. Em 2018 entrou o dinheiro, consegui contratar a primeira equipe do Recomeçar, que foi uma pessoa do atendimento. Uhum. Eu já tinha essa pessoa com administrativo, tinha um assistente social e uma psicóloga. Isso ainda no início de 2018. E aí começamos a trampar. O negócio funcionou legal, rodou legal em 2018, rodou legal em 2019. E aí o Edu falou, porra, isso aqui precisa crescer mais, meu. Nesse momento, o Instituto Recomeçar era dentro do Gerando Falcões. Era um projeto. Era um projeto do Gerando Falcões. Era um projeto. E a gente precisava colocar que hoje o Recomeçar dentro do Gerando Falcões, você tem uma autogestão aqui dentro, você tem liderança, você tem isso. Mano, só que o Recomeçar passa a se tornar a terceira pessoa aqui dentro. Tem que ter mais visibilidade, tem que isso. E aí a gente já tinha um conselho montado. Verdade. E aí o conselho falou, mano, vamos montar o Instituto Recomeçar, então, mano. E aí vocês, né, tudo empreendedores malucos, e eu, mano, morrendo de medo, né, porra, mas como que a gente vai fazer uma parada dessa? É um negócio que não tem ninguém por trás fazendo uma embalagem do negócio. Nesse momento foi um pulo, né, Léo, porque foi seu voo solo, você deixou de ter aquela segurança ali de estar embaixo do guarda-chuva do CNPJ do Gerando Falcões, e criou o seu CNPJ, né, o CNPJ do Instituto Recomeçar, com as suas contas, com despesa fixa, com receita, responsabilidade sobre funcionário, né? É uma parada responsa, né? Não, total. E outra coisa, né? É a visão do que a sociedade, nem todo mundo olha com bons olhos, né? Esse trampo de desenvolver ex-presidiário, o cara que teve dentro do sistema carcerário. A real é que para muita gente da sociedade, bandido bom, bandido morto, né? Então você vai falar que você trabalha, eu às vezes estou numa palestra, num evento, né? E aí eu falo, pô, sou conselheiro do Instituto Recomeçar. O cara torce o nariz ali, né? Ele fala, como assim, né? O que você está fazendo aí? Sim. E aí, como ex-presidiário, presidente, lidando com, né, presidente da instituição, lidando só com pessoas que saíram do sistema carcerário. A gente falou, mano, esse barato aqui, mano, é um sucesso à falência. Né? Não vai dar certo. Vai ser mais uma caminhada que iniciou voo de galinha. Né, meu? E só que não foi o que aconteceu, né, Giba? Virou, né? A história foi outra, né? O Recomeçar conseguiu criar sua musculatura, né? Trouxe pessoas competentes para trabalhar junto comigo, então eu consegui trazer a Aline, né, de uma empresa para trabalhar comigo na área financeira, né? Consegui contratar assistente social, não eram as minhas assistentes sociais e a psicóloga que eu tinha de início, né? Mas foram outras, né? Depois eu consegui trazer o Senna para o Recomeçar também, que também fiz uma proposta para ele, e porque ele trabalhava numa empresa também e ele também veio viver esse sonho com a gente. E aí eu consegui ir montando o Recomeçar, e o que foi fundamental, além dos parceiros investidores que investia na época dentro do Gerando Falcões e falou que manteriam a mesma postura, mesmo do Recomeçar fora do Gerando Falcões, de forma independente, fazendo parte da rede Gerando Falcões. Sim. Né? O Ação pela Paz e a Brasil Foundation foi essencial essa confiança para a gente iniciar. E o que foi fundamental foi continuar tendo o apoio do conselho. Os conselheiros que eram conselheiros do projeto Recomeçar dentro do Gerando Falcões se como Instituto Recomeçar, de forma independente dentro da rede Gerando Falcões. Se mantiveram. Então, quando esse conselho se manteve e veio junto, eu falei, mano, a gente vai caminhar para o caminho certo. E aí,
as coisas começaram a evoluir, aí começou a surgir outros investidores, outras ideias. O investidor que investia 100 começou a investir 200. Caramba. Né? Ampliou, né, o seu investimento no Recomeçar, né? Trouxe outros investidores para o Recomeçar. A Ação pela Paz fez todo esse trabalho. A Ação pela Paz e a Brasil Foundation, acho que sem eles a gente não estaria aqui hoje, né? Gerando Falcões nos habilitou como organização social de estar dentro da plataforma, e o Ação pela Paz, a Brasil Foundation, nos credibilizou de colocar grana lá e tal, duas instituições grandes, entendeu, meu? Bem conceituada no ramo da filantropia no Brasil, entendeu? De colocar grana no Recomeçar. Né? E as coisas começaram a crescer, o Recomeçar começou a ter uma visibilidade maior, né? E hoje o Recomeçar é uma das principais referências no apoio moral e social da pessoa egressa do sistema carcerário. Vou te propor um desafio. Tive uma ideia que eu falei aqui que a galera vem aqui, sempre sai as coisas loucas, né? A Escola Fazedores aqui é muito para o empreendedor, para a empreendedora, que faz todo tipo de negócio sem a grana. Tem que se virar nos 30, tem que arranjar, vende bolo na esquina, vai ter uma carrocinha de cachorro-quente, o cara é pintor, o cara é empreendedor social, né? Eu dou aula lá na Falcons, um monte de gente começando o seu negócio social com a sua causa, né? E muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, quer saber como é que é o dia do empreendedor social, né? Pô, cai dinheiro do céu, tem pouco boleto para pagar. Ah, vou ser empreendedor social, não preciso vender, né? Então, quero te propor um desafio de você voltar aqui mais um dia, a gente fazer mais uma gravação, para a gente contar detalhadamente como é o dia do Léo, né? Da onde vem a grana, quantos funcionários tem, quanto capta, quantos empregos gera, quantas qualificações profissionais tem, né? Aquele processo todo da jornada do egresso, porque a galera fica em casa, Léo, e a gente não entra no detalhe, às vezes fica no superficial, e o cara fica pensando, não, cara, essa vida do Léo deve ser tranquilo, né? Porque aí vem um dinheiro fácil, ele não precisa ter dor de cabeça. E não, né? Eu sei que você tem folha de pagamento, né? Para cumprir. Eu sei que a Aline fica ali no seu pé, nós precisamos captar mais, precisamos gastar menos, né? É a vida de um monte de empreendedor. Então, topa voltar? Tô dentro. Tá dentro? Tô dentro. Então, galera, se prepara, em breve vamos ter aqui o dia a dia do Léo contando como é que é administrar um negócio social para vocês. Vamos falar do livro, que o livro tá aí, a galera toda Sim. tá vendo, né? Tá. Qual que é a história do livro, onde compra, qual que é o site? O livro ele foi incentivado por você, né? Você e o Josmar são duas pessoas que, devido, acho que essa trajetória de vida, você falou, mano, tem que escrever um livro, né, cara? Eu acho assim, incentivei o livro agora, vou pilhar eu, Senna, Aline, a Sophie, tem que virar um filme. Sim. Todo bom filme, na verdade, era um bom livro, né? Sim. Uma boa história, enfim. Mas fala aí do livro. E aí o livro, vocês me provocaram, né? Para sair esse livro, isso há alguns anos atrás já. Pode falar que a gente está quase 8 anos aí. 8 anos. Né, trabalhando. E aí a gente... Pô, mas como que vai escrever esse livro? Como que vai começar essa parada? Não, tem que ter a história você já tem. Não, mas quem vai escrever? Aí eu falei, eu não... Mano, eu não sei escrever direito não, mano. Né? A gente... Tal. Enfim, o Josmar nos apresentou a Sabrina. Josmar, trouxe a Sabrina. Né? Grande Sabrina Mori. Que a gente já tinha também a amizade com a mãe da Sabrina, com a Kiko. Eu vou trazer ela aqui. Com a Kiko Mori. Sabrina. Né? E, enfim, assim... E ela também... aceitou também essa loucura. Sim, também. Super desafio. Não sei, pela confiança toda, né? Você lembra a idade que a Sá tinha? Não sei. Ela estava no primeiro ano de faculdade dela. 19 anos, 18 anos. 18 anos, porque ela saiu... fazer uma biografia. Ela terminou o ensino médio dela com 17, então foi já no primeiro ano dela. Ela estuda letras na USP, né? E aí ela começou, junto com a faculdade, a escrever o livro, né? E aí esse livro escreveu, esse livro desescreveu, esse livro não sei o que, aumenta o livro, diminui o livro, não sei o que esse livro, e manda pra... Mano, resumindo, daria pra ter feito uns 30 livros, mas a gente teve muito cuidado com o que fala, com tudo,
mano, a gente tem, né, uma trajetória muito louca. E ela foi na periferia, visitou os amigos, entrevistou fulano de lá, ciclano de cá, enfim, fez um grande trabalho, né? E aí a gente conseguiu lançar o livro que é Recomeçar o cárcere e a necessidade de se transformar em um país imutável, né? Sim, sim. E aí tem uma dedicatória legal para você aqui, Bacana, né, meu? Que você é um cara especial na nossa vida, na vida, não só na vida do Léo, mas também na vida do Recomeçar e tantos egressos que hoje o Recomeçar já impactou, né, Giba? Tem tantas pessoas assim que não sabe quem de fato apoiou nos bastidores, né? Verdade. E a gente tem a oportunidade de trazer, né, essas pessoas como você, como o Josmar, o próprio Edu, mas o Edu tem essa pegada dele e tal. Mas tem pessoas que colaboram muito nos bastidores da instituição do Recomeçar para hoje o Recomeçar ser o que é. Ele, muitas das vezes o que está lá é só a ponta do iceberg, né? Não, e hoje, né, Léo, vamos falar aqui, a gente não pode, né, deixar nenhum deles de fora, mas os nossos conselheiros, né? Sandra Geoff, Gil, Rude, Gabriel Concon, Josmar, Zeca, Capitanova, né? A Juliana Policial que fez, uma grande... Colabora até hoje, ela não está hoje no conselho, mas ela colabora até hoje com o Recomeçar. Exatamente. Né? A gente tem mais um quadro de embaixadores, né, que acredita, como o cantor Leone, né, meu? Nós temos o Sebastian. Sim, Sebastian. Né? Temos outros, a Marcela, o Paulo. Muita gente muita gente boa. Muita gente boa. Ivan Moré, que já ajudou também. O Ivan Moré também, que é um grande amigo. O cantor que teve com a gente. É o Leone. O Leone, exatamente, o Leone. Uma pergunta, Léo. Quem quiser adquirir o livro, vai aonde? Vai no site do Recomeçar? Hoje, esse livro ele foi publicado de forma independente no Clube dos Autores. Então, o Clube dos Autores, você digitar lá Leonardo Precioso Recomeçar, lá encontra. Tá. E pelo Clube dos Autores também encontra na Amazon, no Mercado Livre, nas Americanas, enfim. Em várias plataformas você encontra ele. E aí você encontra ele também no Bazar Recomeçar, que é super interessante a pessoa comprar pelo Bazar Recomeçar. Né? Porque apesar dela ela não está só comprando o livro, ela também vai estar colaborando lá na frente com o próprio Bazar, né? Para que a gente possa ter condições mínimas de estrutura para continuar tocando o Recomeçar. Então o Bazar, que agora a gente vai transformar ele, né? Vou trazer aqui, né, para todos no Bazar Oportunitar, porque de fato a nossa marca comercial é Oportunitar. Sim. Né? Hoje a gente também tem a Pizzaria Oportunitar e a gente pensa que pode ter um monte de outros produtos amanhã ou depois levando o nome Oportunitar, de oportunidade, né? E, enfim, encontra lá, né, meu? E encontra tantas outras coisas também. Sim. Hoje... Vou falar aqui do site. Três coisas, né, importantes que eu preciso falar para eu não esquecer aqui. Primeiro, hoje é a primeira vez, desde que a gente grava o podcast, que eu não estou com a camiseta Fazedores, né? Eu sempre estou com a camiseta Fazedores, e essa é a primeira vez que eu não estou com a camiseta da escola, porque eu estou com a camiseta em homenagem ao Prêmio LED, né? Da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho, que o Instituto Recomeçar ganhou, né? Então, está aqui escrito, eu faço parte desse universo de transformação. É uma homenagem aqui para você que está nos assistindo e nos ouvindo, você que é empresário, pequeno, médio, grande porte, quiser conhecer mais sobre o trabalho incrível que o Instituto Recomeçar faz, é só dar um Google, Instituto Recomeçar, você vai achar no Instagram, você vai achar no Google, tá lá fácil, só digitar. Na tela aí vai aparecer o Instagram e o site. E tem mais uma coisa importante. Às vezes você quer dar um gás na sua equipe, você quer ter aquela palestra de motivação, você quer levar um ponto de vista diferente para o seu time de vendas, para o seu time de marketing. Então você que quer ter uma palestra para chacoalhar aí a sua equipe e levar uma história de superação, você pode contratar o Léo. O Léo é um palestrante, ele faz palestra para várias empresas, enfim, em vários eventos. Tem um site aqui dele que a gente vai divulgar. Qual que é o site, Sena? Por favor, pode falar que eu repito.
leonardoprecioso.com.br, tá aparecendo aí na tela para você. Mano. Exatamente. Quem não tá vendo e tá nos ouvindo, é só buscar leonardoprecioso.com.br. A palestra desse cara vai quebrar geral com o seu evento. Vai por mim, conheço a figura aqui, tem muita história bacana para contar e é uma oportunidade de você levar informação, levar conhecimento, levar inspiração para o seu time e, ao mesmo tempo, fazer o bem pelo nosso país, investir no social, que vai gerar retorno pela sociedade também. Léo, obrigado pela sua presença, obrigado por toda a história. Se prepara que você vai voltar, vai ficar aqui mais umas 3 horas contando a história. E em breve a gente está junto de novo. Demorou, Giba. Tu conta comigo, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer imenso estar do seu lado, estar dividindo as ideias com você. E agora a gente tem a oportunidade de compartilhar ela no mundo, né? E é isso aí. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Tamo junto, irmão. Show de bola. Valeu. Aê, valeu. Fechou?